As descobertas arqueológicas recentes são de grande importância. Elas nos ajudam a entender melhor a história e a evolução das civilizações humanas, e revelam informações valiosas sobre culturas antigas, suas práticas, crenças e modos de vida, que muitas vezes não são registrados em documentos escritos. As descobertas arqueológicas não apenas enriquecem nosso conhecimento histórico, mas também fortalecem nossa identidade cultural e compreensão do mundo. Neste vídeo iremos conhecer recentes descobertas arqueológicas, direto do passado. Número 8. Joia com pedra semipreciosa, Dinamarca. Com seu detector de metais, Lars Nielsen achou um anel de ouro de 1400 anos, incrustado com uma pedra semipreciosa vermelha, que pode trazer um novo capítulo sobre a história dinamarquesa. O objeto foi encontrado em uma pequena aldeia na Dinamarca, em 2024, perto da fronteira sudoeste do país com a Alemanha. A joia rara, que provavelmente foi criada por volta do século V ou VI, tem um significado especial para historiadores e arqueólogos dinamarqueses. Isto porque o local onde foi encontrado sugere que uma parte da elite do país habitou a região de Merlev, na Jutlândia, sul da península, o que não se tinha conhecimento antes. A origem do anel e a quem pertencia inicialmente ainda é um mistério. Mas a sua estrutura sugere que os donos estavam ligados aos merovingios, uma dinastia real que governou os francos, ou o reino de França na época. O anel de ouro não só revela uma possível nova família principesca em Merlev, mas também liga a área a um dos maiores centros de poder da Europa na Idade do Ferro. Detalhes específicos deste anel, como os desenhos em espiral na parte inferior e as marcações em trevo entre a faixa e a pedra, são característicos das criações francas. O anel é cravejado com uma pedra semipreciosa, um símbolo da influência nórdica, o que sugere que a peça pretendia ser uma demonstração de poder na região. Número 7. Tábua de Ardósia com inscrições, Espanha. Pesquisadores anunciaram uma descoberta inovadora no sítio arqueológico tartessiano de Casas del Turnuelo, em Guarena, na Espanha. É uma tábua de ardósia inscrita com o que parece ser um terceiro alfabeto paleo-hispânico do sul, que fornece insights significativos sobre sistemas de escrita antigos. A tábua de ardósia de 2500 anos foi criada pelo antigo povo Tartessos, que viveu na Península Ibérica entre os séculos 9 e 6 a.C. Ela é adornada com figuras de guerreiros, e uma sequência de 21 letras distintas. Esta descoberta pode representar um dos primeiros alfabetos conhecidos nesta região, oferecendo uma nova compreensão da alfabetização pré-histórica e do intercâmbio cultural. As escritas paleo-hispânicas são divididas em duas famílias principais, Nordeste e Sul. O alfabeto recém-descoberto em Casas del Turnuelo pertence à família Sul, que se acredita ter derivado da escrita fenícia. O estudo em andamento da tábua de ardósia e suas inscrições provavelmente renderá insights mais profundos sobre as antigas escritas paleo-hispânicas e seu desenvolvimento. As pesquisas serão cruciais para determinar se o alfabeto Casas del Turnuelo se alinham com as escritas existentes, ou representam uma variante inteiramente nova. À medida que os pesquisadores continuam a juntar as peças da história linguística e cultural da antiga Península Ibérica, as descobertas nas Casas del Turnuelo prometem desempenhar um papel fundamental na nossa compreensão da comunicação escrita inicial e sua evolução no Mediterrâneo Ocidental. Número 6. Enterro de cobradores de impostos, Rússia. Escavadores do Instituto de Arqueologia da Rússia, trabalhando no cemitério de Gnezhilovo, descobriram os restos mortais de duas pessoas que podem ter trabalhado como cobradores de impostos medievais. O primeiro era um homem que tinha entre 35 e 40 anos quando morreu. Ele foi enterrado com uma fivela de cinto de bronze em forma de lira, uma faca, um recipiente de cerâmica quebrado, e um machado de batalha de metal com um pequeno martelo em uma extremidade e um entalhe semicircular na base. Este estilo de machado foi popular durante os séculos XI e XII. O outro homem, que tinha entre 25 e 30 anos na época da morte, foi enterrado em uma estrutura de madeira. Seu túmulo também continha uma fivela em forma de lira, uma fechadura, uma faca com vestígios de uma bainha restante, estribos, uma fivela para prender a cilha de uma sela e um machado de batalha semelhante. A investigação também descobriu uma série de pesos,
que se acredita terem sido usados pelos homens para pesar as moedas que eles coletavam. Número 5. Painel de pedra com glifos maias, México. Uma estela medindo mais de 11 metros de comprimento foi descoberta na zona arqueológica de Cobá, na península de Yucatán. Glifos esculpidos na pedra descrevem a fundação do assentamento maia de Quevidzsnau, em 12 de maio do ano 569, de acordo com uma análise preliminar do texto conduzida por pesquisadores do Instituto Nacional de Antropologia e História do México. O texto também nomeia Cauil Shak Shen, um governante de Cobá até então desconhecido, e confirma que os governantes frequentemente adotavam o nome do deus Cauil, uma divindade protetora associada a colheitas abundantes e fenômenos meteorológicos. Anteriormente, vale mencionar, vários painéis gravados e esculpidos já foram descobertos em Cobá, mas este novo achado preenche uma importante lacuna na sequência dinástica da cidade. Os pesquisadores estão trabalhando para conservar a estela, que foi danificada por água parada. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. Mosaico do século II, Inglaterra. Um piso de mosaico datado do início do século II foi descoberto na antiga cidade de Viriconium, em 2024, por uma equipe de pesquisadores e arqueólogos. Os membros da equipe estavam procurando o templo principal da cidade, quando descobriram um mosaico de 2000 anos, que apresenta imagens de golfinhos e peixes em cores brilhantes. Parte de uma parede de gesso pintada também sobrevive da antiga sala. O mosaico foi descoberto durante escavações em um sítio romano em Shropshire. Esta descoberta, juntamente com muitos pequenos achados no local, como moedas e cerâmica, ajudará muito a datar as várias fases da cidade e indicar os tipos de atividades que estavam ocorrendo na época. O mosaico foi enterrado novamente para preservá-lo e protegê-lo. Número 3. Restos mortais e artefatos, Itália. Restos mortais de um homem e uma mulher foram encontrados em um pequeno quarto em uma casa grande, que estava sendo reformada na região 9 de Pompeia, quando o Monte Vesúvio entrou em erupção em 79. Uma grande área de estar decorada com afrescos, e um quarto com paredes azuis que se acredita ter sido usado como um santuário, também foram recentemente desenterrados na casa. A mulher, cujos restos mortais foram descobertos em uma cama de madeira, estava segurando moedas de ouro, prata e bronze, e um par de brincos de ouro e pérola quando os dois morreram. O quarto também continha um banco, um baú e uma mesa com tampo de mármore. Objetos de bronze, vidro e cerâmica foram colocados na mesa, e um candelabro de bronze foi encontrado no chão. Arqueólogos sugerem que o casal escolheu o quarto como um refúgio das pedra-pomes que caíam do vulcão, as quais preencheram os espaços abertos no resto da casa. Embora a porta fechada mantivesse a pedra-pomes fora do quarto, os dois acabaram ficando presos pelos detritos acumulados. Número 2. Antigo assentamento agrícola, República Tcheca. Um antigo assentamento agrícola datado de cerca de 7.000 anos foi descoberto em uma planície entre dois riachos, na República Tcheca Central. O Instituto de Arqueologia da Academia de Ciências da República Tcheca disse que o assentamento bem preservado inclui vestígios de casas comunais e fossos cheios de cerâmica e ferramentas. Ele foi identificado durante a construção de um celeiro. Acredita-se que o local tenha sido o lar de uma dúzia de pessoas que cultivavam plantas e criavam gado, mas ainda caçavam e coletavam alimentos. Em relação ao uso das casas, provavelmente eram utilizadas como abrigo, visto que até recentemente, a maioria das atividades diárias acontecia fora de casa, e as pessoas se mudavam para dentro por causa do frio ou da chuva. No verão, a maioria das atividades acontecia fora, desde a preparação de alimentos até o artesanato. Até porque era simplesmente escuro nas casas. Acredita-se que os primeiros fazendeiros que viveram no local tenham migrado para a Europa Central da região dos Balcãs, no sudeste da Europa. Número 1. Sepultamento etrusco, França. A descoberta de um sepultamento etrusco do século IV a.C., em Aleria, na Córcega, rendeu novos detalhes sobre as práticas funerárias da cultura pré-romana.
Ao escavar centenas de sepulturas que datam do século III a.C. até o século III d.C., em uma necrópole romana no lado oriental da ilha, arqueólogos do Instituto Nacional de Pesquisa Arqueológica da França encontraram escadas descendo para um longo corredor e um hipogeu, uma câmara funerária subterrânea escavada na rocha normalmente reservada para indivíduos de alto status, anterior aos sepultamentos romanos. Mais de 100 tumbas desse tipo foram escavadas nas décadas de 1970 e 1980 em Casabianda, outro cemitério etrusco ao sul. Selado por argila, pedras, carvão e pedaços de cerâmica, o túmulo intacto continha um esqueleto cercado por móveis cerimoniais desmoronados, um espelho e vários recipientes para beber. Esta descoberta nos permite entender o arranjo interno do sepultamento. Ela explica que provavelmente há outros sepultamentos contemporâneos no local, o que forneceria evidências adicionais de uma presença etrusca contínua na Córcega, antes da conquista romana da ilha em 259 a.C. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de últimas descobertas arqueológicas, direto do passado. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!